Olá, meu nome é Gustavo e bem-vindo ao 7º episódio de Como Investir no Imobiliário a partir de REITs. Agora a corretora que eu vou utilizar é a Firm24 porque eu quero ser o legítimo dono destes REITs e vou passar aqui já ao Track Your Dividends. Por isso, aqui neste portfólio de REITs estou com um portfólio yield neste momento de 7,61%, ok? Isto aqui é um annual income e podes ver que neste momento estou a receber menos dividendos em setembro, dezembro, março de 2025 e por aí fora. Por isso, preferencialmente, eu gostaria de receber dividendos nestes meses, ou seja, um REIT que pagasse trimestralmente nestes meses, mas também se não conseguir apanhar uma boa oportunidade de um REIT que pague nestes meses, também não há problema. De qualquer modo, quero partilhar contigo esta lista do top REITs aqui do Seeking Alpha, ok? Apesar de eu descartar sempre esta primeira opção, porque seja aqui no top REIT, seja, por exemplo, no top Quant Dividend Stocks, aparece sempre esta como primeiro e eu discordo totalmente. Por isso, eu descartaria 100% aqui a primeira opção que eles apresentam. No entanto, eu acho que é sempre bom colocar estas opções na watchlist, ou seja, foi o que eu coloquei aqui no TradingView e vi uma a uma. Mas, para além de ter visto também aqui uma a uma, também vi as vossas sugestões. Por isso, alguém sugeriu a DX, que é Dynex Capital, que neste momento tem um dividend yield de 13,28%, sendo que o prejuízo que teve durante todo o tempo, ou seja, desde que foi listada, é de menos de 75% aproximadamente, o que é um prejuízo muito significativo, apesar de pagarem estes dividendos. Se estiver continuamente a desvalorizar, não faz muito sentido. E aqui nos dividendos, aqui cresce há 0 anos consecutivos. Isto para mim também não é um problema muito grande, mas se formos ver a segurança dos dividendos, aqui pelo menos eu não consegui encontrar muita informação, ok? Apenas que o total debt to equity está nos 551%, o que eu acho que é bastante elevado, tendo em conta que a mediana do setor está nos 59%. Por isso, esta opção eu descartaria. Depois, outra sugestão foi aqui a WBA. Agora, esta acontece o seguinte, eu posso mostrar-te aqui no máximo, mas nos últimos 10 anos teve aqui um prejuízo de 84,51%. E nem sequer é por estar aqui com um aviso por parte do Seeking Alpha, mas o facto de, na classificação do Seeking Alpha quantitativa, estar aqui uma classificação tão má, isto aqui deixa-me preocupado e por isso eu não aprofundei este REIT e acho que não precisei de ver muito mais, porque estas classificações negativas não é à toa, ou seja, estar a correr este risco acho que é desnecessário. Eu ainda tinha que confirmar, mas acredito que isto não é um REIT, mas sim uma empresa. Mas se a mesma estiver em risco de falir, então ainda mais cuidado devemos ter. Passando à próxima sugestão, temos esta que é a AOMR, que tem um dividend yield de 10,38%. No entanto, eu penso que aqui no Seeking Alpha não encontrei muitas informações. Exato, por isso aqui diz que tem crescido os seus dividendos há 0 anos consecutivos. Aqui apresenta um payout ratio negativo, por isso certamente tem um resultado líquido negativo. E aqui não temos quase quaisquer informações, para além que o total debt to equity está nos 617% e a mediana do setor está nos cerca de 60%. Por isso esta diferença é muito grave, na minha opinião. Por isso este REIT também tenciono afastar-me e vou ver a próxima sugestão. Então temos aqui a AFCG. Tem um dividend yield muito elevado, ok, de 15,76%. Isto é até bastante elevado. Tem tido um prejuízo de 36% desde que foi listada, mas até foi listada acho que recentemente, porque aqui nos máximos mostra apenas dados até 2021, ok? Aqui nos dividendos tem crescido os seus dividendos há 0 anos consecutivos, mas isto para mim também não é um problema. O payout ratio está muito elevado, mas o que eu quero saber é o AFFO payout ratio, por isso o que é que apresenta? Pelos vistos não há aqui dados. O total debt to equity, também está aceitável, porque está abaixo da mediana do setor, mas infelizmente nestas empresas que talvez sejam menos conhecidas, não estou a conseguir encontrar muitos dados. Por isso as próximas sugestões que fizerem talvez tenham que ser empresas um pouco mais conhecidas, porque estas que talvez tenham uma capitalização de mercado inferior não mostram aqui muitas informações. Por isso eu vou já passar à próxima sugestão, está bem? Então a próxima sugestão é EXR e tem um dividend yield de 4,22%, ok? Tem tido uma rentabilidade nos últimos 10 anos de 190%, por isso eu até acho bastante interessante. Deixa-me lá ver mais coisas sobre a mesma. Tem pago e crescido os seus dividendos há 13 anos consecutivos, por isso nada mal, mas vamos ver a segurança dos seus dividendos. Por isso, em termos de AFFO payout ratio, está aqui certamente elevado, por isso a partir de 90% já é completamente para arriscar. Esta aqui está com 86% de AFFO payout ratio, por isso aqui eu preferencialmente preferia descartar esta opção, porque o FFO payout ratio, se aumentar só mais um pouco para 90-95%, já começa a ser um risco demasiado grande para a empresa e eu de todo prefiro descartar. Eu já apanhei alguns erros no passado em que adquiri com um FFO payout ratio muito elevado e não tenciono voltar a cometer esses erros. Por isso, o que eu quero dizer é que isto é algo que devemos ter muito cuidado e assim sendo eu vou descartar esta opção, está bem? Passando assim à próxima sugestão, é aqui a Crown Castle. A Crown Castle
Castle eu já vi no passado, ok, que tem um dividend yield aceitável de 6,57%, mas se formos olhar para os dividendos, ok, que tem pago e crescido os seus dividendos há 9 anos consecutivos, mas se formos ver a sequência dos seus dividendos, podemos ver que neste momento está no AFFO Payout Ratio 90,41% no forward, ok? Isto aqui já é para arriscar completamente, por isso eu não tenciono nem no curto, médio prazo adquirir este REIT, ok? Para mim é completamente para evitar. E claro que se tiveres a intenção de adquirir este REIT, também deves ter muito cuidado, porque realmente parece-me bastante arriscado, não só a partir do AFFO Payout Ratio, mas se olharmos para o Total Debt to Equity também é de 481%, 482% aproximadamente, o que na mediana do setor, ok, comparativamente aqui a este tipo de REIT, está nos 97,61%, por isso está muito acima. Pronto, eu teria aqui um cuidado extra, e claro que esta opção eu também tenciono descartar. Assim sendo, eu vou passar ao REIT que tenciono adquirir para este mês, mas também quero partilhar contigo que é um REIT bastante arriscado, ou seja, não é para qualquer perfil, por isso eu que tenho um perfil com risco de retorno superior, ok, que para mim é aceitável adquirir este REIT, mas para ti pode não ser, por isso faz o teu próprio estudo e entende se faz sentido para ti ou não, está bem? Isto não é aconselhamento nem recomendação de investimento, é só uma partilha de estudos para tu entenderes se pode ser ou não adequado para ti. Mas pronto, eu antes também estive a ver aqui no calendário, está bem? Porque com base nos meses que estamos a receber menos dividendos, tal como vimos aqui, podemos utilizar este calendário para então colocar o ex-dividend date ou colocar o pagamento dos dividendos no determinado mês que nós queremos, seja neste mês ou no próximo. Pronto, eu estive a ver aqui algumas opções, mas não houve nada que me chamasse muita atenção. Depois, também vi aqui as empresas com maior capitalização de mercado. É claro que a empresa que eu tenciono adquirir está aqui no top 100, aliás, no top 50, se não me engano, mas eu quero que tenhas noção que não é por ter uma maior capitalização de mercado que tem maior potencial, porque aqui qualquer um destes REITs pode estar muito sobrevalorizado e mesmo que estejamos a adquirir com aquela capitalização de mercado toda, ela pode ter aqui uma desvalorização, ok? O que interessa é o seu valor justo, o dividendos que paga e se faz sentido ou não para o nosso perfil, também tens de ter isso tudo em consideração. Mas deixa-me só ver em que lugar está aquele REIT que eu tenciono adquirir. Por isso deve estar aqui um pouco mais para baixo. Então de um lugar está neste momento no lugar 72. Por isso sim, o que eu tenciono adquirir é aqui a Apple Hospitality REIT, que neste momento encontra-se no nível de suporte. Por isso eu queria traçá-la à tua frente para tu veres que neste momento tem um nível de suporte muito sólido nestes valores, ok? Eu vou traçar aqui, mas atenção que isto é na verdade uma zona, ou seja, mais ou menos, deixa-me só ver se consigo traçar aqui um retângulo para tu entenderes. Esta é a zona de suporte, ou seja, vai mais ou menos até aqui. Ok? Por isso eu estou muito próximo dessa zona e tenciono adquirir neste momento. Pronto, teve toda esta queda. É verdade que se algum dia chegar aos seus máximos, porque existe essa possibilidade, temos aqui a falar de um retorno de aproximadamente 30%, e se por acaso romper este suporte e continuar a cair, porque também existe essa hipótese, então o próximo nível de suporte é um pouco mais abaixo. Ou seja, há aqui vários níveis de suporte, mas aquele que quer traçar é um que está mais abaixo, por isso acho que seria o único momento que eu tencionaria reforçar esta posição, que seria por volta dos 8,51, mas se eventualmente cair até aqui, que seria uma queda gigantesca, estamos a falar aqui de um prejuízo de 40% aproximadamente, ok? Por isso neste momento a mesma tem um dividend yield de 6,72%, o que até é elevado, ok? Tem estado praticamente desde que foi listada a oscilar dentro dos mesmos valores, por isso não tem tido aqui uma grande valorização nem desvalorização, por isso isto é algo que tens de ter atenção, porque se não está a ter aqui uma grande valorização, então tem que compensar nos dividendos. Mas o que acontece é o seguinte, é que pelo menos com base no estudo que fiz, acredito que a mesma esteja subvalorizada, e se estiver subvalorizada, então acredito que no longo prazo ainda consiga ter aqui alguma valorização, pelo menos isto com base no meu estudo. Agora, também partilhar contigo aqui no Alrits que dou uma classificação de 88 em 100, ok? Não é que seja mau, mas também não é muito bom. Depois temos aqui também os retornos ajustados, price to IFFO, etc. Temos aqui em termos de payout, mas isto não é tão relevante. Em termos de taxa de ocupação está apenas nos 72%, ou seja, ainda tem potencial para aumentar, mas pronto, eles colocam aqui como vermelho, porque idealmente nós gostaríamos de ver uma percentagem superior. Diz aqui, ao longo dos períodos, a percentagem que tem sido, 66 para 72, para 74, para 72, ok? Neste momento está a rondar nestes 72, mas gostaríamos de ver uma percentagem superior, e é possível, ok? Isto está muito focada nos Estados Unidos, ok? 100% nos Estados Unidos. Por isso um REIT que está relacionado com o setor da saúde, isto obviamente que vai depender muito depois das taxas de juros anunciadas pela Fed, por isso pode demorar um bocado até este REIT realmente ter uma valorização, mas assim que as taxas de juros de referência começarem a descer, então a partir daí acredito que este REIT e muitos outros poderão ter aqui uma boa valorização, especialmente aqueles que têm um grande foco nos Estados Unidos. Mas pronto, passando este REIT, já disse que tem um dividend yield de 6,72%, em termos de dividendos está a pagar e a crescer apenas há um ano consecutivo, pronto,
tem um payout ratio de 62%, 63%, mas o que interessa aqui é o AFFO payout ratio. E neste momento está com um AFFO payout ratio de 76, 77%, sendo que a mediana do setor está de volta dos 74%. Por isso está ligeiramente acima do que seria, digamos, a mediana do setor, pelo menos com base aqui no Seeking Alpha, mas para mim está totalmente ok. E tem um total debt to equity de aproximadamente 48%, sendo a mediana do setor nos 97, 98%. Por isso aqui até estou a ver com um aspecto muito positivo, e em termos de interest coverage é de 3.67, ou seja, é quase 2 vezes superior aqui à mediana do setor, o que é um aspecto positivo, porque quanto maior for o interest coverage, na minha opinião, melhor. E agora passamos à parte da avaliação, e a avaliação, na minha opinião, é o aspecto mais positivo deste REIT. Eu mostrei-te aqui no gráfico a queda que tem tido, ou seja, desde a distância que tem neste momento desde os seus máximos, e o nível de suporte está neste momento, mas o que apresenta é que, com base em várias fontes, mas também aqui no Seeking Alpha, mostra que, seja entre price value to EBIT, EBITDA, price to sales, etc., que está subvalorizado, ou pelo menos está significativamente abaixo da mediana do setor, o que é um aspecto positivo. Depois, se formos ver o crescimento da mesma, infelizmente temos aqui alguma falta de dados, mas o que eu quero destacar neste momento é o crescimento do EBIT, ok, que é superior à mediana do setor, o crescimento do EBITDA, que também é um pouco ligeiramente superior à mediana do setor, e também temos aqui o crescimento do FFO, ok? Tu irás depois reparar que o AFFO aparece como um modelo enviesado mesmo no Finbox, mas pronto, em termos de crescimento do FFO, também está ligeiramente superior aqui à mediana do setor. Se olharmos para o crescimento dos rendimentos, também está ligeiramente superior à mediana do setor, e se olharmos para o crescimento do Return on Equity, também temos aqui uma distância até bastante significativa da mediana do setor, o que é um aspecto até bastante positivo. Mas pronto, passamos então a ver o quão lucrativo é esta empresa. E agora, podemos ver aqui alguma falta de dados, mas o que eu quero encontrar é Net Margin, por isso Net Income Margin está aqui, por isso é superior à mediana do setor, tal como podes ver. Em termos de Return on Assets, Return on Capital e mesmo Return on Equity, são todos superiores à mediana do setor, tal como podes ver. Pronto, aspectos mais negativos diria que seria muito provavelmente aqui o EBIT Margin e EBITDA, que são inferiores à mediana do setor. Pronto, assim sendo, vamos ver outras ponderações e quero partilhar contigo o GuruFox. Por isso, o GuruFox dá-nos aqui uma classificação de 81 em 100, o que eu até acho que é bastante positivo, mas podemos ver isto com mais detalhe. Por isso, isto, ou seja, esta classificação é com base na saúde financeira, que dão de 5 em 10, por isso este diria que é o aspecto mais negativo deles, este e o momento, ou seja, o facto de ao longo do período não estarem continuamente a valorizar, mas virmos o quão lucrativo esta empresa é de 7 em 10, virmos o crescimento é de 6 em 10, em termos de valor, ou seja, o preço que está neste momento é de 10 em 10, e nós conseguimos ver isso exatamente aqui. Ok? Está aqui a dizer os vários modelos utilizados, por isso consegues ter essa noção nesta coluna, seja Price to FFO, Price to Earnings Ratio e por aí fora. Mas, para além disto, pronto, podemos ver que neste momento está nos 14.25, isto diz que o valor justo é nos 18.99, por isso diz que está até moderadamente subvalorizado, o que é um aspecto positivo, mas eu também queria te mostrar aqui mais gráficos, por isso queria te mostrar aqui os visuals, ou seja, dissecar a demonstração de resultados, ou seja, a origem dos rendimentos e os custos que a empresa vai tendo, ok? Até chegar ao resultado líquido. Aqui é relativamente ao balance da mesma e aqui a demonstração dos fluxos de caixa. Pronto, isto é o que eu queria partilhar contigo. Também temos a análise do ponto, podes parar assim o vídeo e ver com mais detalhe, mas o principal que eu queria partilhar aqui no GuruFox era a mesma classificação que eles davam, que dão de 81 em 100, ok? Se vimos aqui empresas comparáveis, eles dão um score de 81 e dão aqui apenas um score melhor à Reiman Hospitality Properties, por isso isto aqui são empresas comparáveis e dou apenas uma melhor classificação a esta. Se virmos, por exemplo, aqui em termos de valor, ou seja, que eles dão de 10, ou seja, ao preço atual que está a mesma, temos aqui também outras opções, por isso eles dão 10 a esta, mas também dão 10, por exemplo, à Sandstone, dão 10 à DRH e dão 10 aqui à CHR, ok? Só para tu também colocares na tua watchlist se quiseres comparar, ok? E agora passamos ao Finbox. Aqui diz que o price to AFFO está enviesado, por isso aquela falta de informação que vimos no Seeking Alpha é porque talvez o AFFO pode não ser o mais indicado aqui e por isso olharmos para o FFO. Assim sendo, utilizei o DDM Stable Growth e foi basicamente estas duas que decidi utilizar. Por isso, sendo que o nosso objetivo é receber dividendos e é um REIT, acho que são os modelos que fazem mais sentido. Pronto, assim sendo, aqui com o Price to FFO dá-nos um prejuízo de 4.20% e se virmos com base no DDM Stable Growth dá-nos uma rentabilidade, uma possível rentabilidade com base no Finbox de 66.10%. Se virmos o que é que o Simple Wall Street nos diz que está subvalorizado por 34,40% neste momento. Isto significa que tem uma possível valorização, pelo menos com base aqui no Simple Wall Street, de 21.77 dividido por 14.21 menos 1 vezes 100 de cerca de 52%, 53%. Por isso, aproximadamente, este potencial de valorização
que o Simple Wall Street nos dá, mas acho que também estão a exagerar um bocadinho. Pronto, de qualquer modo, aqui em termos de saúde financeira mostra que tem ativos correntes inferiores a passivos correntes, por isso este diria que seria o aspecto mais negativo deste REIT, está bem, apesar de ser por algo muito ligeiro, mas se formos ver assim mais percentualmente não é assim tão ligeiro, está bem, mas tem ativos não correntes muito superiores aos passivos não correntes. Agora, eu realmente gostaria de ver ativos correntes muito superiores aos passivos correntes, está bem? Pronto, em termos de debt to equity já vimos anteriormente, por isso eles têm um ótimo debt to equity na minha opinião, neste momento cerca de 45% e ao longo do tempo, ou seja, aqui temos dados desde 2014, até têm estado a rondar isto, por isso houve aqui uma altura que estiveram de volta dos 22%, que não é nada mau, mas neste momento estão de volta dos 45%. Pronto, depois em termos de inside trading só vemos aqui compras, o que é um aspecto positivo, por isso se está a haver apenas compras por parte dos insiders, eu pelo menos vejo isso como um ponto positivo. Aliás, eu também queria te mostrar aqui um aspecto negativo, por isso aqui no Guru Focus, se eu for cá acima, eles também apresentam aqui aspectos que devemos ter cuidado, por isso riscos extremos, temos aqui o Altman Z-Score, e o que eles querem dizer com isto é que com base na sua pontuação existe a possibilidade da mesma falir nos próximos 2 anos. É assim, eu honestamente não acredito que isso seja possível, olhei para o Total Debt to Equity, olhei para o Interest Coverage, etc. e dificilmente vejo esta possibilidade. No entanto, eu queria partilhar contigo para ser totalmente transparente e se tu achares que isto é um perigo muito grande para ti, ou seja, se tu achares que realmente existe esta possibilidade com base no teu estudo, então é melhor tu não adquirires, ok? Eu vou adquirir porque segundo o meu estudo faz sentido para o meu perfil, mas claro que se não fizer sentido para o teu, então é totalmente ok. Pronto, continuando, aqui no Stock Rover diz que existe uma margem de segurança de 22%, sendo que dá um Value Score de 82, Growth Score de 86, Quality Score de 76 e Sentimento de 59. Aliás, até me surpreende darem aqui um Growth Score superior ao Value Score, sendo que indicam que é mais um buy do que propriamente um hold. Aqui no Alpha Spread dizem que está subvalorizado por 21%, no melhor cenário está subvalorizado por 42% e no pior cenário está subvalorizado por 3%. No entanto, eles indicam que pode ser aqui uma possível value trap. O que isto significa é que este REIT nunca chega ao seu valor justo, pelo menos aqueles que eles traçam, ou seja, eles indicam que este é o valor justo e segundo o seu histórico do preço da ação, nunca chegou ao valor justo que pelo menos o Alpha Spread traçou. Está bem? É isto que eles querem dizer no value trap, que pode nunca chegar a atingir este valor justo que estão aqui a traçar num cenário base e no melhor cenário. Pronto. De qualquer forma, no Market Beat, tal como podes ver, dizem que existe um potencial de 84,40%, sendo que com base na classificação de analistas, aconselham mais manter do que propriamente comprar. E tal como podemos ver e verificar, realmente houve compras por parte dos insiders. Por isso, este é o REIT que eu queria partilhar contigo, este é o REIT que eu tenciono adquirir e vou fazer isso mesmo agora. Mas também queria partilhar contigo que neste momento a Freedom 24 tem uma campanha que vai estar disponível este mês até o mês de agosto, que é possível ganharmos até 20 ações, dependendo do nosso depósito, que eu devo fazer ainda este mês, pelo menos 5.000 para ganhar estas 3 ações gratuitas, que podem variar entre $3 a $800 cada. Está bem? Queria apenas partilhar contigo para o teu conhecimento, depois é só colocar estes códigos no respectivo sítio, que é exatamente aqui quando vamos a perfil, e depois tem aqui uma opção que é utilizar código promocional, que é aqui. Mas pronto, eu vou passar aqui à minha aquisição, por isso aqui negociar, e aquela que eu tenho interesse é APLE. Exatamente, APLE, por isso exatamente esta, estar aqui, por isso eu vou já procurar pela APLE, aqui está, pronto, já caiu, 263, ótimo, e eu vou querer adquirir, por isso cada uma está a custar 14,30 neste momento, mais ou menos, vou pôr valor de mercado, eu quero cerca de 200, por isso pronto, 200,20, está mesmo no valor que eu queria, por isso colocar a ordem de compra e confirmar. Ok, o mercado ainda está aberto, exato, ainda está aberto, se não me engano, por isso deve executar rapidamente. Não, desculpa, pedido de compra de 14 no mercado foi rejeitado, after close of clears, afinal já passou da hora de fecho, por isso a única opção que tenho é então comprar no dia da manhã. Pronto, a verdade é que eu também estou confuso se hoje é um feriado nos Estados Unidos ou não, 3 de julho, mas penso que não seja. De qualquer modo, pronto, não há nada a fazer, eu adquiro amanhã e depois partilho contigo. Muito bem, o mercado já está aberto e por isso vou fazer a minha aquisição aqui na Apple Hospitality REIT. Por isso, neste momento está nos 14,16, eu vou aqui procurar por APLE, atenção para não confundir, não é? Que ainda vão pensar que é o AAPL, mas não é, ok? Não queremos aqui a Apple, é APLE.
por isso aqui está. E agora vou clicar, eu já transferi para aqui os 200, exatamente, está aqui o dinheiro disponível. E por isso está aqui e abri uma sessão. Ok, abri uma sessão segura. Então isto é o meu telemóvel. Ok, aqui com o telemóvel, passar, código QR, já está. Então, assim sendo, agora eu quero aproximadamente $200, por isso vou aqui aumentando. Cada uma está a 14.15 no mercado do relado neste momento, por isso aqui 200 aproximadamente são cerca de 14, está mais próximo de 200 do que os 15, por isso sim, são os 14. Ordem de mercado, colocar ordem, confirmar compra e está feito. Deixa-me ver, pronto, já está aqui. Começa com um prejuízo inicial de 11 cêntimos, que é 0.06%. Por isso, em termos de spread, temos esta diferença em que entramos com este pequeno prejuízo, mas para mim está totalmente aceitável. Agora, o que me resta fazer é ver aqui o Track Your Dividends, Add Holding, PLE e está aqui, ok, são 14, foi 14.15 e Add Holding. Aliás, até posso ensinar aqui uma coisa que é para editarmos, porque caso nos enganemos, podemos vir aqui e colocar, por exemplo, 14.16, porque na verdade aqui quando eu vou ver diz que foi 14.16 aproximadamente o preço de entrada, por isso 14.16, Update Holding e está feito, está bem? Por isso neste momento estou a receber muito mais nos meses de julho, outubro, janeiro e por aí fora. Ok, por isso nos próximos meses provavelmente vou querer equilibrar e escolher um REIT que pague em agosto ou setembro e por aí fora, está bem? Por isso neste momento anualmente estou a receber cerca de $120 e o objetivo aqui é continuar a aumentar. Por isso se este vídeo foi útil, não te esqueças de colocar um gosto para apoiar e até uma próxima.